Oi, gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta aqui, eu explico o professor. Hoje a gente vai ter uma aula de aços inoxidáveis martensíticos. Acompanhe aí. Bom, gente, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você que já acompanha aqui o canal e para você que chegou aqui agora, já para deixar um like aqui no vídeo, que isso me ajuda bastante para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Caso você não seja inscrito no canal ainda, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos para a nossa aula hoje. E a gente vai ver a primeira classe de aços inoxidáveis, dessa parte de aços inoxidáveis de maneira geral, são os aços inoxidáveis martensíticos, né? Como o nome diz, ele é um aço que ele vai ter uma estrutura martensítica, né? Quando a gente está falando de aço de estrutura martensítica, obviamente a gente está falando de estrutura martensítica e revenida, porque normalmente a gente sempre faz um revenido depois que a gente faz um processo de têmpera. Então, os ácidos inoxidáveis martensíticos, eles são considerados aqui o equivalente, né, para os ácidos que são feitos com têmpera e revenimento, né, os ácidos temperados e revenidos, ácido ao carbono. Qual a diferença aqui? Que eu vou ter um ácido com alto teor de cromo. Eu vou ter um ácido ali que, por conta do alto teor de cromo, eu vou ter ali uma propriedade, uma maior facilidade de temperabilidade, né, porque eu vou ter ali o abaixamento do MI. A gente já viu que o cromo, ele facilita ali a temperabilidade do meu material, e além disso ele vai ganhar ali a resistência à corrosão. Os ácidos inoxidáveis aqui, martensíticos, eles são austeritizados em temperaturas relativamente elevadas, entre 925 e 1070. Trouxe aqui o diagrama, né, do 0,1% carbono, para a gente ter uma noção aqui da faixa de temperatura, quando a gente tem um aço a partir de 12, né, aqui é 12,5% de cromo. Para eu austenitizar, eu vou estar trabalhando aqui, ó, numa faixa de temperatura de 920 e tantos graus Celsius, até eu chegar aqui numa temperatura de 1070 graus Celsius, para eu estar aqui nessa parte do campo. Obviamente, aqui eu posso ter uma quantidade maior de carbono, e essa quantidade maior de carbono vai alterar esse diagrama, mas só para a gente ter uma noção ali de onde que está a austenita. O que a gente austenitiza? Eu quero dissolver ali completamente quais são os carbonetos que eu tenho nesse aço, para depois eu poder realizar o meu processamento e eu escolher, eu controlar melhor a minha microestrutura. Então, nesse processo de têmpera, eu vou ter ali um ganho de resistência por conta da têmpera, eu vou formar martensita, e além disso, eu ainda tenho a possibilidade ali de ocorrer um endurecimento secundário que vem por conta da precipitação do carboneto de cromo, né? O carboneto de cromo, que é o M23C6 aqui, ele pode também melhorar a propriedade mecânica de maneira geral é, do meu aço. Então, eu consigo ali garantir uma alta resistência à corrosão, e ainda assim, no meu martensítico, ele tem uma capacidade de resistência ao amolecimento também. Isso vai garantir que a minha peça ela tenha uma aplicação, né, os aços martensíticos, de maneira geral, uma boa aplicação em temperaturas relativamente elevadas, que eu preciso ali de uma resistência. Porém, né, esses aços aqui, eles não são recomendados para serviços criogênicos. Por que eles não são recomendados para serviço criogênico? Porque a temperatura de transição, né? Temperatura aqui de transição ductil frágil, ela é aproximadamente na temperatura ambiente. Se você está trabalhando em temperaturas criogênicas ou temperaturas menores, ele vai ter uma pequena ali tenacidade, uma pequena resistência ali ao impacto. E ele também tem uma soldabilidade limitada, principalmente ali quando eu estou considerando os ácidos martensíticos com a maior quantidade de carbono, né, e elementos de ligas que acabam atrapalhando ali a soldabilidade do meu material. Um ponto importante aqui, né, um ponto não, né, uma consideração geral sobre o revenimento quando eu estou trabalhando com ácidos inoxidáveis martensíticos. A gente tem, principalmente, três faixas aqui do revenimento. Esse caso aqui é um aço. Esse aço aqui ele é um aço 0,14% de carbono, então ele já está um aço aqui que ele tem uma quantidade de carbono maior, ali perto do que costuma ter o martensítico mesmo. E a gente tem três faixas importantes aqui. Eu tenho a faixa aqui a partir de 400 graus, né, que a gente está vendo aqui, a faixa a partir de 400 graus, onde eu começo a ver o decaimento da minha dureza quando eu estou realizando o meu processo de revenimento. Eu ainda tenho aqui uma elevação da dureza rapidamente, um pouquinho ali depois de 400 graus Celsius, por conta do endurecimento secundário. Isso aqui é por causa do endurecimento secundário, né? Vou precipitar ali carbonetos de revenimento, que vai até melhorar um pouquinho a dureza. Falando que a perda de dureza não foi muito elevada nessa faixa aqui de temperatura. Aqui eu tenho uma região entre 450 e 500 graus Celsius,
que ela é recomendada de se evitar, porque nessa região eu tenho ali a fragilidade, eu tenho a perda de tenacidade da minha peça ali entre 450 e 500 graus Celsius, e eu tenho também ali acima de 500 graus Celsius, onde eu tenho ali uma redução rápida da dureza da minha peça. Se eu estou observando aqui, tem praticamente metade da dureza, né? E por conseguinte ali, eu também vou ter um aumento da dutilidade e da tenacidade do meu material. Então essa faixa de temperatura ali, ela é normalmente adequada quando eu estou querendo combinar ali a propriedade para fim estrutural. Por quê? Porque eu vou ter ali uma resistência mecânica considerável da minha martensita revenida, mas aqui como eu já perdi um pouco a dureza, eu vou ter aqui o quê? Tenacidade. Quando eu estou falando de propriedade estrutural, quando eu estou querendo materiais com capacidade, né, estrutural, a tenacidade ela é muito importante para eu garantir ali uma boa aplicação da minha peça. Uma parte importante aqui, quando eu estou realizando o revenimento também, é tomar cuidado com temperaturas superiores. Por quê? Quando eu estou aqui, por exemplo, na faixa de 750 graus Celsius, principalmente quando eu tenho os aços com martensíticos com adição de níquel, eu tenho aqui uma estabilização da minha fase austenita. Então, eu já estou aqui dentro de uma faixa de temperatura a qual eu posso acontecer a reaustenitização. Então, no revenimento, tem que tomar cuidado com qual é o tipo de composição que você está trabalhando para não acontecer a reaustenitização da sua peça. Vamos aqui agora olhar os aços de maneira geral, os martensíticos. Os aços principais que a gente tem, o básico dele é o 410, com 0,1% de carbono do uso de cromo. Uso geral aqui em motores, válvulas, são aços com uma resistência bem elevada. Aqui para a direita eu estou aumentando a porcentagem de carbono, aqui para a esquerda eu estou reduzindo ali a quantidade de carbono e elemento de liga. Aqui as variações de 410, eu tenho 414, por exemplo, ele tem mais 2% de níquel. Esse 414 ele é utilizado aqui para aplicações com corrosão, né, com a água do mar. O 420 também é um aço bem utilizado para cutelaria e ferramenta, ele já tem uma quantidade maior de carbono. E depois tem o 440, que ele já vai ter uma quantidade maior de carbono, utilizado para barbeadores, rolamentos, são aços muito duros, né, ele precisa de uma resistência ao desgaste muito elevada. Qual o problema aqui quando eu estou aumentando a quantidade de carbono? Eu vou perder a capacidade ali de soldabilidade, né? Eu vou diminuir a soldabilidade porque vai ser mais difícil estudar esses equipamentos de maneira geral. Se eu aumento muito a quantidade de meu carbono, eu vou ter a superposição ali com os meus aços ferramentas, os aços da série D, que eles são uns aços com uma quantidade de carbono maior. Alguns elementos de liga ali, como o niodesono, molibdênio, nióbio, vanádio, eles tendem ali a aumentar a resistência em altas temperaturas. Por quê? A gente já viu em outras aulas, vocês vão ver que tem um padrão de repetição em alguns elementos, formadores de carboneto, é que eles vão ter o endurecimento secundário. Então, normalmente, quando está fazendo revenimento, que é uma temperatura relativamente alta, a minha peça, ao invés de ela amolecer, ela vai tender ali a segurar essa resistência por causa dessa precipitação quando eu estou adicionando esses tipos de elementos de liga. E o níquel, que é um elemento aqui que pode ser adicionado, ele tem a tendência ali de aumentar a tenacidade do aço, porque ele estabiliza a austenita, né? Então eu não consigo, o aço ele não consegue ser completamente austenitizado. Então eu posso formar o que a gente chama ali de aços martensíticos, a gente chama de aços martensíticos ferríticos, porque eu vou ter parte do meu aço com martensita e parte dele ferrita. Então eu vou ter ali um aço que ele vai ter uma composição intermediária, ou martensítico ferrítico, ou também um martensítico aqui austenítico, quando eu estou adicionando a quantidade de níquel. Ele vai ter uma quantidade intermediária ali de martensita, um outro tipo de elemento de liga que vai ali garantir uma maior tenacidade na peça. Esse quadro aqui, ele não é um quadro de aços inoxidáveis, ele só está dando uma comparação, por exemplo, aqui com os aços ferramenta, que é, por exemplo, o cromo molibdênio, que ele está aqui entre os inoxidáveis martensíticos. Se eu aumento a quantidade de carbono, eu venho para o aço da série D. Se eu diminuo aqui, eu venho para o aço ferramenta, o 9 cromo molibdênio, que é utilizado principalmente para a caldeira. Vamos falar aqui algumas aplicações e composições dos aços mais básicos, dos martensíticos. O 410, ó, além dessas aplicações que a gente viu, tem paletas para turbina a vapor, eixos, rotores, pistões de motores marítimos, muito utilizado na indústria petroquímica, alimentícia, farmacêutica, facas. 420, uma maior quantidade de carbono. Ele já vai aqui, ó, construção mecânica exigindo alta tenacidade, eixo e diversas bombas, válvulas, artigos de cutelaria, instrumentos cirúrgicos, dentários, etc. e tal. Pode,
Instrumentos cirúrgicos dentários, componentes de forma e instrumentos de medição, pode ser usado 420 AC, né? Vai ter uma quantidade de T maior de carbono. 440 C, maior quantidade de carbono, né? Porcentagem de cromo, 17,5, adição de um pouquinho de nióbio, de nióbio não, perdão, de níquel e de molibdênio. Aqui já é utilizado para rolamentos especiais, submetidos à ação de agentes corrosivos, altas temperaturas, instrumentos cirúrgicos, rolo para conformação de embalagens, né? Exemplo aqui lá de cerveja, óleo, produtos comestíveis, etc. e tal. Umas propriedades aqui importantes, né, ainda, e falando aqui dos outros ácidos que a gente tem, como, por exemplo, os martensíticos macios, os martensíticos austeníticos e os super martensíticos, que acabaram passando batido ali na tabela. Quando a gente está querendo melhorar ali a tenacidade, a soldabilidade, né, dos ácidos, foram desenvolvidos ali os martensíticos macios, que são ácidos martensíticos com uma pequena quantidade de carbono, mas eu adiciono ali níquel e molibdênio. Quando eu faço a adição desses elementos de liga, os meus ácidos martensíticos macios, eles acabam formando ali uma dispersão de austenita durante o processo de revenimento, e a adição dessa austenita ali, ela vai contribuir de maneira geral para a tenacidade. Então, eu vou conseguir ácidos ali com uma maior tenacidade dentro do grupo ali dos martensíticos. E são ácidos que estão sendo muito utilizados ali na parte de petróleo e gás, onde eu preciso ali de uma maior resistência mecânica, resistência à corrosão e também a soldabilidade, né? Porque melhora a soldabilidade, porque eu vou ter uma menor porcentagem de carbono. Vamos olhar aqui algumas propriedades ainda dos ácidos específicos, 410, 416, 420. O limite de escoamento aqui nem está tão elevado, né? O 420 já tem um limite de escoamento maior. O limite de resistência já está aqui na ordem de 670 MPa, do 420, que é um pouquinho mais resistente. O alongamento dele, 50 milímetros, tá? Um alongamento até ok. E a redução de área também é uma redução de área ok. Aqui só a última observação. As propriedades aqui no estado recozido, eles são particularmente importantes para a fabricação do meu equipamento. Se eu estou trabalhando aqui no estado recozido, lembrando aqui que essas propriedades aqui, elas são do estado recozido, tá? Depois, quando eu realizo o tratamento térmico, eu vou perder alongamento, vou aumentar o limite de escoamento, vou aumentar o limite de resistência. Mas quando eu estou querendo fabricar uma peça, eu preciso de ter ele em um estado recozido para eu ter ali um processo de fabricação mais eficiente, principalmente se eu estiver utilizando conformação mecânica, né? A dutilidade é importante nesse processo. Quando eu falo aqui de recozimento dessas peças, na realidade aqui a gente está falando basicamente de um revenimento a temperatura elevada para eu garantir ali que eu tive uma redução bem considerável ali da dureza, principalmente porque ele tem ali uma elevada temperabilidade. Aqui são algumas microestruturas que eu achei interessante a gente colocar aqui. Esse aqui, por exemplo, é a microestrutura do aço 410, temperado e revenido a 20 HRC. A gente vê aqui que a gente tem uma estrutura dos grãos de agulhas, né, da martensita revenida. Ela já está começando a ter uma redução dessas agulhas. Se você fosse só temperado, essas agulhas elas seriam muito mais finas, né? Eu já tenho ali uns carbonetos finos também precipitados por essa estrutura. São esses pontinhos bem pequenininhos aqui, são os carbonetos finos que estão sendo precipitados dentro da estrutura da martensita revenida. E esse aqui é uma microestrutura do aço inoxidável, né, do tipo do 420. A gente viu o 410 e agora a gente está vendo aqui o 420, que tem uma maior quantidade de carbono, né, de 0,2 e 0,4. Ele aqui foi precipitado, teve um precipitado ali intergranular e intragranular, uma imagem aqui de MEV, só para a gente ter uma noção também da microestrutura de fato dessas peças. Bom, minha gente, a aula de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários, será um prazer tirar para você. Lembre de se inscrever no canal, ativar o sininho, né, que isso ajuda bastante aqui ao canal a continuar a crescer. Dê uma olhada no nosso programa de membros, né? A partir de R$ 5 você pode ter acesso a conteúdo exclusivo aqui do canal, bem baratinho, e me ajuda bastante aqui também, para manter o canal de maneira geral. Eu vejo vocês numa próxima aula. Um grande abraço e tchau, tchau.